Deixa eu te falar, deixa eu já dar início aqui ao nosso assunto da nossa entrevista do dia. Você aí de casa, sabe qual que é a principal diferença entre um carro a combustão, um carro híbrido e um carro elétrico? Com tantos modelos novos chegando aí no mercado, essa dúvida acaba sendo muito comum, né? Então hoje a gente vai te mostrar de um jeito fácil, simples, como é que cada um desses veículos funciona. Qual será que é o mais econômico a longo prazo, hein, pessoal? E qual desses modelos acaba pesando no bolso de verdade? Qual que é a diferença na hora de dirigir, né? E também de pagar? Você aí de casa tem vontade de trocar seu carro atual e pegar um híbrido, por exemplo, um elétrico? Será que compensa? Eu não sei responder nenhuma dessas perguntas, mas eu vou tomar um super café aqui com quem sabe de verdade, Henrique Caldas, técnico em eletrônica automotiva. Henrique, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Estamos aí para poder falar um pouquinho sobre o EV, né? O carro elétrico, assim como é chamado, EV, Electric Vehicle. Ah, isso aí eu nem sabia, é EV. EV, e HEV, Híbrido Electric Vehicle. Olha que bacana. São siglas, né? Que é usado que a gente usa no dia a dia e você vai ver lá escrito no carro. Se você vê EV, ele é 100% elétrico. Se tiver HEV, híbrido. Ou se tiver escrito apenas híbrido. Que bacana, Henrique. Olha só, já começamos a conversa aprendendo coisa nova, então. É verdade. Vamos explicar para quem está em casa, então, qual que é, de maneira prática, assim, qual que é a principal diferença entre esses três modelos que a gente falou? Vamos lá. Combustão é o carro que está aí rodando, né? Há dezenas de anos, né? É o carro a combustão, o carro a gasolina, álcool, flex ou o próprio diesel. E no decorrer do tempo teve que fazer uma mudança devido à poluição, né? O globo terrestre não consegue mais sustentar a quantidade de fumaça, de poluição que os carros estão levando. Então veio acontecer a entrada do carro elétrico. A entrada do carro elétrico, ela já tem muito tempo, né? O nosso amigo Gurgel lá atrás, lá nos anos 70, 80, já tinha feito isso aí. Não deu certo devido a várias situações. Mas vamos falar então sobre o carro 100% elétrico e o carro híbrido, né? Então, o carro 100% elétrico, vamos lá, vamos entender como é que ele funciona, como é que ele é e como é que ele funciona. O carro 100% elétrico, ele tem uma bateria que a maioria já sabe, ela fica no assoalho do carro, né? Você está dentro do seu carro, do automóvel, embaixo dos seus pés está a bateria, mas do lado de fora, claro. E essa bateria, normalmente, os carros têm uma autonomia entre 300 a 500 quilômetros, né? E tem um motor elétrico que tem uma força, um torque muito grande. Então, esse é o carro elétrico. Tem uma bateria recarregável, igual ao seu celular. Carrega, bota para carregar, carregou, você tem ali autonomia. Como eu falei, entre 300 a 500 quilômetros, dependendo do modelo. E lá no painel ele vai indicar para você como é que está a bateria. Quantos quilômetros você pode rodar, né? Tudo isso aí é muito... 300, 500 quilômetros, eu consigo ir de Vitória até aonde, por exemplo, sem precisar recarregar ali meu carro? Olha bem, a gente não pode correr o risco de falar assim, o meu carro, por exemplo, né? Eu tenho um GM Bolt, ele tem autonomia de 500 quilômetros. Perfeito. É daqui o Rio. Mas eu não vou me arriscar a sair daqui e falar, vou chegar no Rio. Por quê? Eu posso ter problema. No meio do caminho, eu posso ter engarrafamento, eu posso ter acidente, uma série de coisas que vai comer a bateria e eu não vou chegar no Rio. Então, o que eu faço? Tem aplicativos, você baixa vários aplicativos, tem várias empresas de carregamento, né? E você vai achar lá o eletroposto tal, já sei onde é que tem o eletroposto. Eu costumo não trabalhar abaixo de meia carga. Quando o meu carro chega na autonomia de 200 km, 200 e poucos quilômetros, que está mais ou menos na metade, então eu já procuro carregar exatamente por causa de uma emergência. Tá? Mas então, respondendo a sua pergunta, é isso aí. Eu tenho que ter esse controle. A diferença do carro elétrico hoje para combustão é que você não tem... Ele é próprio, por enquanto, para a cidade, para uso urbano. Perfeito. Então, para mim viajar, eu tenho que ter um certo cuidado. Não é igual você pegar um carro flex e tem posto para tudo enquanto é lá. É verdade. Nem todo lugar vai ter um ponto ali para você recarregar. Né? Porém, hoje nós temos eletroposto praticamente quase todo lugar, inclusive no interior já tem eletroposto, tá? Colatina, Linhares, São Mateus, Ibiraçu, tudo já tem eletroposto. Tem uma empresa de Guarapari instalando eletroposto, todo dia inaugura um posto. Que bom, né? É ótimo. Então, é que eu falo para o nosso amigo, para as pessoas que estão aqui escutando. Hoje,
Nós temos dificuldade com abastecimento? Temos. Porém, é questão de tempo. Você lembra do GNV? O GNV nos anos 90, que surgiu aqui na Grande Vitória, a pessoa instalava o GNV, principalmente os carros táxi, né, que roda muito, tinha que ir lá na Serra abastecer. Na Serra. Nossa. O cara saía de Cariacica, Vila Velha, e ia na Serra abastecer por causa da economia. Hoje, você abastece seu carro elétrico aonde? Na tomada da sua casa. Eu, por exemplo, abasteço meu carro em casa. Olha só, que então, bacana. Uma vez por semana, eu boto lá, deixo carregando, pronto. Quanto tempo, Caldas, para... Existe 3 tipos de carregadores. Tem o doméstico, que é o que você carrega no porta-mala do carro. Igual quando você viaja, você não bota o carregador do celular dentro da bolsa? Certo. Claro, você não vai, né, arriscar ficar sem carga. A mesma coisa, lá no porta-mala do carro tem o carregador doméstico. Eu posso carregar ele em casa. Se a bateria tivesse zerada, aí demora muito. É mais de um dia. Tá? Então, você não vai deixar ela zerar. Então, você vai dormir e bota para carregar. No outro dia já está carregado. Né? E você tem o segundo carregador, que é o Boxer, que você pode ter em casa também. Ele carrega aí com 3 horas, 4 horas. Ele é bem rápido. E tem o carregador do eletroposto, que carrega com 15 minutos. Uau! Então, você pega o seu aplicativo, vou para São Paulo. Pode ir, tranquilo. Pega o aplicativo, vai saber onde tem posto, vai tomar um cafezinho, que você não tem que parar. Né? Porque falam-se que a gente não pode dirigir, por exemplo, pego daqui e vou direto para São Paulo, correndo. Você tem que dar uma paradinha a cada 2 horas. Você para, vai tomar seu café, deixa abastecendo lá, 15 minutos, 20 minutos, e pronto. Então, não vejo problema nisso aí. Tá? Agora, que é um certo incômodo, por enquanto, porque imagina a pessoa que é um viajante, por exemplo, com um carro elétrico, que nós estamos falando agora no elétrico, 100% elétrico. Um viajante. Ele vai pegar o carro, ele tem que rodar, ele não pode parar. Tá? Mas vai ter uma hora que ele tem que parar. Se ele é um viajante, é um representante, ele não tem que parar na empresa, né? Ele não tem que parar para dormir, então também não é problema. Vocês têm que entender que não tem posto suficiente. Mas tem. Tem posto. Tá? É só questão de um certo capricho. Perfeito. E a tomada? Você falou que pode recarregar em casa, por exemplo. Precisa fazer alguma adaptação na tomada para aceitar essa Por exemplo, carga? se você tiver uma tomada, vamos dar o exemplo do micro-ondas ou da airfry, né? Uma tomada de 20 amperes, você pode botar para carregar. Claro, a tomada tem que estar certinha lá. Mas eu aconselho, é coisa barata, eu aconselho que você peça um eletricista para lá na garagem, coloque uma tomada de 20 amperes, de preferência 220 volts. Vai economizar mais na sua energia e vai carregar mais rápido. Tá? Então, e para quem tem energia solar, aí você não tem despesa com combustível, né? Eu, por exemplo, como eu tenho a placa solar, eu praticamente não tenho despesa com transporte, né? O carro carregou ali e acabou, né? Perfeito. Então, isso aí é o carro 100% elétrico. E sobre desempenho? Vamos falar sobre desempenho, porque é a pulga atrás na orelha aí de muitas pessoas. O pessoal fica com receio do carro híbrido, por exemplo. Como é que é a diferença do desempenho para o carro híbrido, combustão e elétrico? Vamos falar do carro, já que você perguntou, o assunto era elétrico, então a gente vai fechar aqui no elétrico e a gente parte para o híbrido. O que acontece? Se você andar num carro elétrico, você toma um susto. Se você não tiver um pouco de cuidado, você sai batendo para tudo quanto é lugar, porque ele tem muita força. É mesmo? Tem muita força. Vamos lá. Um carro a combustão, quando eu piso no acelerador, eu informo para a parte eletrônica do carro, que é o modo injeção, que eu quero força, eu quero andar. Então eu informo, ele vai processar, o motor vai aumentar o giro, isso tudo tem um tempo, tem um chamado delay, para depois vir a força. O elétrico não tem nada disso. Você encostou o pé, ele sai arrebentando tudo. Uau! Muita força. O torque é muito violento. Para você ter ideia, esse carro meu tem 203 cavalos. Os carros normalmente é de 80 a 140, 150 cavalos. Caramba. Os carros combustão. E o elétrico tem essa vantagem. Por ser eletricidade, ele tem esse domínio. Então, a questão de força é muito grande. E conforto também. Não faz barulho, não tem barulho ruído, nenhum? nada. Nenhum. E hoje é um problema sério, tá? Bicicleta. Você sabe que a questão da mobilidade urbana, as bicicletas estão tomando conta. E o cara de bicicleta, ele não escuta o carro, porque eles trabalham com o ouvido, eles não trabalham com o olho. Eles não olham. Eu não escuto barulho? Atravessa, e aí? O carro está se aproximando, você não escuta ruído nenhum praticamente, né? Ele tem um alto-falante lá na frente que faz um ruídozinho. Por exemplo, você está parado no sinal, a pessoa passa na faixa de segurança, você está ali.
Aí pensa que o carro está desligado, mas tem um ruídozinho, tem um barulhozinho, uma sirenezinha que fica pitando, mas é baixinho. Perfeito. Então consegue identificar que o carro está ligado. Né? Mas a maioria das pessoas ainda não estão acostumadas com o carro elétrico. E o desempenho do carro híbrido, Caldas? Vamos no carro híbrido. O carro híbrido, na verdade, é um carro a combustão, um motor a combustão, tá? Que está junto com o motor elétrico. Tá? Eu não sou muito adepto ao carro híbrido. Por quê? Porque eu tenho dois problemas. Eu tenho motor a combustão e motor elétrico. No EV, no elétrico, eu tenho só um problema. Tá? Bateria, carregador e motor. No carro híbrido eu tenho bateria, carregador, motor e motor a combustão e um tanque de combustível. Olha que complicação. Mas hoje o carro híbrido ainda é a solução para quem viaja muito. Então se você pegar um carro híbrido, você não precisa esquentar a cabeça com abastecimento. Porque gasolina e álcool tem para tudo quanto é lugar. Então, parou, abasteceu, vai embora. Ele carrega, ele faz a regeneração e tal, e você não vai ter problema. Porém, a autonomia é bem menor. Perfeito. O Eduardo, Caldas, a gente vai conhecer o Eduardo agora. Ele tem carro elétrico há 2 anos. Ele compartilhou aqui com a gente no Tribuna Manhã sobre os benefícios. Ele está gostando muito dessa experiência. Vamos ver o que o Eduardo falou. Roda aí. Sou usuário de carro elétrico. Venho aqui nesse vídeo esclarecer que foi uma das melhores coisas que eu fiz para mim relacionado a transporte. Já tenho praticamente 2 anos de carro elétrico, encontrei uma economia muito grande e posso viajar hoje com mais tranquilidade e financeiramente muito melhor. O dinheiro que normalmente eu gastaria com combustível, eu gasto num restaurante carregando o meu carro e comendo muito bem. Está aqui em Pedra Azul, um carregador de 60 kW, então a gente consegue viajar, se locomover com carro 100% elétrico. Principalmente a questão de economia nas revisões. Nós temos economia também em alguns estados com desconto de IPVA, que o Espírito Santo poderia também aderir a desconto de IPVA para carro 100% elétrico. Mas o mais importante é a gente trabalhar com uma energia renovável e principalmente deixando de emitir CO2 para o meio ambiente. Assim, melhorando a nossa qualidade do ar e poluindo menos, né, o nosso meio ambiente, diminuindo aí até o aquecimento global. Que legal, Eduardo. Obrigada aí por compartilhar. O Eduardo falou ali da questão do kilowatt. O que isso representa aí para essa relação do carro elétrico? Palavra estranha, né? Se você pegar, quando você compra um chuveiro, né, quando você vai botar na sua casa um chuveiro, você vai lá e escolhe aquele chuveiro bonito e tal, tem tudo quanto é modelo, né? Então, lá está escrito 2.000 kW, 1.500 kW, então, quilo quer dizer 1.000. Watts é força, é potência, né? Então, o carregador que o Eduardo falou ali, 60 kW, 60 mil watts, ou seja, vamos pegar o meu carro que a bateria é 66 kW. Se eu chegar lá nesse posto em Pedra Azul e meu carro acabar a bateria, zerar a bateria, ele falou que é 60 kW. Então, em 1 hora, a minha bateria vai receber 60 kW, ou seja, ela vai estar praticamente cheia em 1 hora. Né? Então, quilowatts é a medida, a unidade que mede a força, watt, potência. Perfeito. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, o carregador, o box que eu tenho lá na empresa, é 7 kW. Né? Então, se eu deixar 10 horas, ele vai abastecer uma bateria de 70 kW. É questão de matemática, tá? E já que você perguntou sobre quilowatts, hoje nós pagamos aqui na Grande Vitória em torno de R$1 o quilowatts. Em torno de R$1, 90 centavos, R$1,10, que me custa. Se eu fizer conta, por exemplo, a bateria do meu carro, que são 66 kW, eu gasto quanto? R$66 para ir ao Rio de Janeiro. Então, olha a economia. Além de você não poluir, é um carro que tem baixíssima manutenção, os carros elétricos, a baixíssima manutenção, e você não tem uma despesa tão grande. Para quem tem energia solar, praticamente é zerado. Tranquilo. Né? Não é R$1 mais, né? Aí já é praticamente zero. Então, essa é a grande vantagem dos carros elétricos. Perfeito. Carro elétrico troca a bateria, Caldas? Troca. A bateria do carro elétrico, não assustem, ela custa a metade do preço do carro. Aí assusta, né? Você paga aí 150 mil, a General Motors lançou agora um carro de 160 mil, que é tipo um jipinho, né? Então, a bateria custa quanto, né? Então, realmente, a bateria é caro, porém ela dura, ela tem uma garantia de 8 anos, ou 160 mil quilômetros. Né? Outra coisa, a bateria já tem manutenção, tá? Ela já dá reparo, não é igual a bateria do celular, que você deu problema, tem que descartar, né? Num lixo de descarte, e você vai descartar. A bateria do carro elétrico, ela tem 2 vantagens em cima disso aí. Primeiro, que não tem descarte da bateria. Como ela é muito caro, ela é reaproveitável. Ou faz o reparo,
Ou se não deu reparo, se trabalha, por exemplo, a bateria do carro elétrico trabalha com 400 volts. Né? São 4 vezes a tomada da sua casa. Né? Mata, inclusive, se você botar a mão lá. Então, quando a bateria do carro elétrico dá problema e não consegue recuperar ela em 100%, ela passa a ser usada por empresa em no-break. Tem várias empresas comprando no mercado, se você procurar no mercado, você vai ver lá, compra-se bateria. Não é bateria de carro elétrico. Então, a bateria, só se ela estiver sucateada mesmo, se bater, quebra tudo. Sim. Mas se ela tiver com meia carga ou um quarto de carga ainda, ela pode ser utilizada como no-break. Né? Então, é outra grande vantagem sobre isso aí. Além de ter o reparo, tem a questão do reaproveitamento. Perfeito. Agora, quando a gente está falando de trocar de carro, comprar o carro elétrico, a gente ainda está falando de um preço que é alto, sim, né? Sim. Compensa, Caldas, a longo prazo, essa relação do custo-benefício, que a gente está falando de uma economia aí mensal, né, do combustível, mas para comprar ainda está caro pra caramba, né? Sim, eu até diria o contrário. Concordo com você, está caro, mas porque é tudo muito novo. Eu até diria o contrário pelo seguinte. O Eduardo, que falou para a gente ali, ele foi levar um carro no Rio essa semana passada, para fazer uma revisão, um carro elétrico, que não tem concessionária aqui. Ele gastou, mas foi uma mixaria, que foi só a troca do filtro de cabine do ar-condicionado. Não tem nada para fazer. Então, já que você está falando em despesa e manutenção, o carro elétrico não tem correia, não tem motor de partida, não tem alternador, não tem escapamento, não tem radiador. Ele tem um motor controlado eletronicamente e uma bateria. Então, tudo isso foi eliminado. Ah, mas isso não vai dar problema? Vai dar problema, mas muito pouco. Eu não tenho um movimento ali, correia rodando, radiador, bomba d'água, entendeu? Então é muito pouco, o problema é muito pouco. Por que a General Motors parou de importar o Bolt? Porque não dá lucro para ela. Não dá defeito. A Polícia Militar tem 10 carros desses. Né? Os carros vão uma vez por ano na concessionária, faz a troca do filtro de cabine, confere tudo, troca a água do sistema de arrefecimento da bateria, revisa, acabou, não tem muita coisa. Aí, lógico, pneu, direção, suspensão, essas coisas são comuns igual aos outros carros. Mas a questão da manutenção, que hoje o carro, 70% do carro está onde? Debaixo do capô. Né? Que é é o motor, transmissão. Outra coisa, o carro elétrico, não o híbrido, o carro elétrico não tem transmissão, ele não tem caixa de marcha, ele não tem embreagem. Ué, como é que faz? É tudo elétrico, a eletrônica que controla tudo. Quando você dá marcha ré, não é igual o carro que é manual, quando você engata a ré, se você engata ela de qualquer maneira, não faz um barulho lá, a engrenagem quando entra uma na outra, para inverter a rotação de ré, né? Lá não tem isso, lá o motor trabalha ao contrário, tudo controlado eletronicamente. Tá? Então, é uma das grandes vantagens. Você não tem muita coisa para quebrar, para estragar. Agora, que tem uma eletrônica embarcada violenta, tem. Aí nós vamos ter que preparar o pessoal para entender da elétrica e eletrônica, para mexer ali. E com muito cuidado, porque é alta tensão. Com certeza. Mata. Não aleja, não. Mata, derruba mesmo. Meu Deus. 400 volts. Caramba, é muito forte. Seguro, Caldas? É mais caro fazer um seguro de um carro elétrico, por exemplo? Ele é mais caro. Hoje é mais caro. Pra você ter ideia, no meu carro, a franquia é 12 mil. A franquia. Uau! É muito caro. Porém, não tem como ficar sem o seguro. Não dá. Então, ele é mais caro, mas eu lembro que eu fiz a troca de carro e aí eu peguei o seguro, acho que foi 2,5 vezes o valor de um carro a combustão. Tá? E não é hoje ainda não é toda seguradora que faz. Mas não tem como não acontecer o seguro. A quantidade de carro que tem aí rodando. Sim. Você anda, você vê 10 carros a combustão e pelo menos 2 carros elétricos na sua frente. É o que a gente está vendo na Grande Vitória. Sim, então, está tomando conta do mercado. Aumentou bastante. Queria te perguntar sobre 2 coisas importantes. A disponibilidade de mão de obra para fazer a manutenção, o que o senhor vem observando, e a disponibilidade de peças. Essa é uma grande questão, a gente vê umas polêmicas na internet aí, falando, peça do meu carro modelo tal, 100% elétrico, precisou trocar e estou há 3 meses esperando essa peça chegar. A pergunta sua é muito interessante. Tudo que é novo tem as dificuldades. Por exemplo, a BYD, não adianta, tem que falar a marca, porque é o que está no mercado aí. Todo mundo conhece. Né? A BYD está recebendo agora um navio, que eles têm um navio próprio de transporte dos carros e de peça. Me parece que são 7 milhões de peças chegando no Brasil para suprir
a necessidade. Tem dificuldade? Tem sim. Quem compra um carro elétrico tem que saber o seguinte, bateu, né, teve um acidente, então cuidado, não bate o carro não. Dirige com cuidado, pelo amor de Deus. Caixa de direção, tem dado muito problema por causa dos buracos, nós temos muito buraco aqui, né? Então isso é um problema sério. Então, tem dificuldade com peça? Tem. Agora, mão de obra, infelizmente, a mão de obra hoje no país está escassa em tudo. Em tudo, né? Pedreiro, pintor, eletricista. A mecânica, pior ainda, por quê? É muito técnico isso aí. Então, você não pega uma pessoa para poder aprender de uma hora para outra. Tanto é que eu estou trabalhando com treinamento para o carro elétrico, porque não tem, o mercado não tem. Tá? As concessionárias não vão dar conta. A sorte que não tem muita manutenção. Tá? Então, você que vai pegar um carro elétrico, você tem que saber o seguinte, tem dificuldade de peça? Tem. Tá? Tem dificuldade de mão de obra? Tem. Mas não tem outro jeito. Tá? O que você ganha vale a pena esse pequeno sacrifíciozinho. Perfeito. Olha, tem assunto para mais de metro, tem muita pergunta aqui, mas nosso tempo infelizmente acabou. Já vou deixar o convite aqui para o senhor voltar para a gente seguir nesse bate-papo. Estamos à disposição. Obrigada, viu, pela entrevista. A gente conversou com o Henrique Caldas. Até a próxima. Beleza, estamos aí para o que vocês precisar. E eu posso deixar um recado para o povo? Claro. Tá, então eu quero falar para você que faz manutenção de carro elétrico, eu quero falar para você que vai comprar um carro elétrico, não desista por os negativos que eu falei aqui, né? Abastecimento é problema? Sim. Mão de obra é problema? Sim. Peça é problema? Sim. Mas a grande vantagem que você vai ter, a economia e outra coisa do conforto, como ela falou aqui, o conforto que ela me perguntou, né, é um carro que, até dor das minhas pernas diminuiu, porque você não faz nada, você só encosta o pé no acelerador. Né? Ele é um automático diferente. Uma coisa que ela não perguntou e eu não falei, esse carro não gasta freio. Olha só. As pastilhas do meu carro é original, 142 mil quilômetros rodados. Por quê? Porque no momento que você tira o pé do acelerador, ele regenera, ele recarrega a bateria. Então, olha que legal, né? Então, você tem um carro super confortável para você utilizar. Não desanime e pode encarar o carro elétrico que você vai gostar. Muito bom. Tudo tem os dois lados, né? Sim. Tudo muito novo, a gente vai conhecendo. Obrigada, Caldas, pela entrevista. Tivemos uma aula aqui hoje com Caldas. Até a próxima, meu amigo. Valeu. Ok.